Coloco em discussão, então, a emenda ao 001, ao projeto 016/2023. Requer a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Brum. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha essa sessão aqui presencialmente, também pelas redes sociais, meu cumprimento a todos. Essa emenda a gente propôs, eu e o vereador Benini, somos coautores desse projeto de lei que institui políticas de proteção ao nascituro e contra o aborto, porque inicialmente ele teve o parecer contrário da Procuradoria Jurídica da Casa, e eu comentava com o nobre vereador Benini e também com outros vereadores, se é para vir um projeto de lei ilegal ou inconstitucional, eu prefiro aí nem aprovar, votar contra, mesmo que eu seja o autor. Então, eu e o vereador Benini conversamos, ajustamos esse projeto de lei, apresentando essa emenda modificativa, principalmente aí do artigo 4º, a gente passando essa competência dessas políticas também aí para a Câmara de Vereadores, que pode fazer parceria, né, com o município, com entidades civis, religiosas, para tratar desse tema, né, eventos, seminários, que fale aí dessas políticas, né, de proteção ao nascituro e contra o aborto. Então, pediria o voto favorável dos nobres vereadores em relação a essa emenda e também ao projeto. Então, com esse ajuste que a gente fez, porque o vereador, só explicando para a população, nós não podemos falar aqui o que o município deve fazer, alguma política pública de alguma secretaria do município, porque não é nossa competência como vereador. Então, as atribuições das secretarias do município, é o município que tem que enviar um projeto de lei para nós da Câmara aprovar. Então, nós não podemos dizer o que cada secretaria do município deve ou não fazer. Então, a gente fez um ajuste, aí apresentando essa emenda, a gente colocando aí que é a Câmara de Vereadores, em parceria com o município de Oizinhos, que pode fazer essa parceria, e também com entidades civis e religiosas e a sociedade civil em geral, apresentando e implementando essas políticas de proteção ao nascituro e contra o aborto. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão a emenda 001. Requer, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fabinho Gaspar. Bom, primeiramente eu quero parabenizar os nobres vereadores pela expertise. Tenho certeza que pode ter vindo Vossa Excelência, vereador Sandro, e também do nobre vereador Benini, que também é advogado. Então, faz muita diferença, e até eu quero explicar para as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir depois, o que significa esse movimento legislativo em relação a uma causa tão discutida que é o aborto. Existiu uma DPF, a DPF 442, movida pelo partido de esquerda, o PSOL, para praticamente liberar o aborto. E estava nas mãos de alguns ministros do STF favoráveis ao aborto. Eles mesmos, por várias vezes, falaram que teria que se discutir. E a gente sabe, com todo respeito, as pessoas que pensam contrárias, a gente sabe que muitas pessoas de esquerda defendem sim o aborto, legalização de drogas e várias outras questões. Essa própria DPF já representa isso. E o que o brasileiro que defende a vida fez? Se posicionou. Falou, não, primeiro que o STF não vai legislar. Quem legisla é o legislativo, são os deputados federais e os senadores, e não vossas excelências ministros, que inclusive não receberam receberam um voto. Um voto eles receberam, que foi o voto do presidente da República, que os colocou lá por os seus interesses, e ponto final. Eles não representam o que pensa o cidadão ou a maioria dos cidadãos. Então, quando se discutiu essa questão da DPF, teríamos que sim tomar providências. E as providências foram tomadas em todas as casas legislativas. Inclusive, esta casa aqui votou projetos relacionados a isso.
Nós não podemos aceitar que, através de um canetaço de um ministro que só teve um voto, que foi o voto do presidente da República que o colocou lá, se sobressaia a milhares de cidadãos brasileiros que já falaram não ao aborto, já disseram não ao aborto, a votar em pessoas que não defendem o aborto. Aí o que acontece? A minoria, isso, deixo bem frisado, a minoria queria se sobressair sobre a maioria. Ou seja, eles já fizeram isso por diversos projetos, inclusive o próprio projeto do marco temporal, que a minoria no Senado perdeu, a minoria na Câmara dos Deputados perdeu, mandaram para o STF. Aí quem decide é o ministro. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, eu peço que vocês assistam. Polícia Federal, a lei é para todos. Chega um determinado momento que os presos começam a comemorar. Foi para o STF! Foi para o STF! Ou seja, indo para o STF, a minoria ganharia e a maioria, nós cidadãos que defendemos a vida, fomos prejudicados e perdemos. Por isso, projetos como esse estão sendo votados no Brasil inteiro para dizer ao ministro que só tem um voto: não. A sua vontade abortista não prevalecerá sobre a população que defende a vida no Brasil. Continua a discussão, a emenda 001. Requeiro, senhor presidente. Com a palavra, Chico Pereto. Senhor presidente, senhores vereadores, com todo o respeito à liberdade e o direito da mulher, já tem a lei aonde, se ela estiver correndo risco de vida, para fazer o aborto. Temos os programas sociais imensos aí de prevenção, né, da gravidez, da prevenção da onde se gera a vida, a esperança e a vontade de viver, com todo respeito ao direito que a mulher tem do seu corpo, da sua vida, do que ela quer fazer. Respeitando isso, mas aonde que a maioria pede que não se faça com o que a vida que já esteja formada, ela seja assassinada ou morta. Com todo o respeito que eu tenho pelas instituições, esse tal de STF que criaram, está uma canalice formada dentro dele para defender aquilo que a maioria da população, a maioria absoluta fica sem direito e ganha o direito a minoria, aquelas pessoas que não querem a vida, que não querem a esperança, que não querem tirar um tempo para conviver com a família e fazer aquilo que a nossa fé e o nosso respeito com a vida tenha se formado. Eu protesto veementemente contra esses ministros que querem administrar o nosso país, virando ele numa Venezuela, um partido comunista que defende os seus direitos e o respeito. Agora, 8 ou 9 ministros querer mandar em nosso país, não, para mim, aquilo, o meu aula em casa, ele é mais digno e mais respeitado. Respeito às instituições, aquelas que defendem a população e faz com o que o nosso povo tenha liberdade. Em primeiro lugar, a liberdade. Segundo, poder transmitir o seu pensamento e ouvir aquilo que é bom para a população. Sou a favor, sim, desse projeto de lei, junto com os autores. O meu voto será favorável. Continua a discussão, a emenda 001.
Não havendo mais quem queira discutir, então eu vou colocar a mesma em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Única, emenda em única votação, então.